primeira técnica de integração, que é a integração por substituição. E lembrando que integrais têm uma notação própria e faz parte da notação de integral indefinida aí, esse símbolo dizendo em relação a quem a gente está calculando a integral. Então, só esse alerta, se a gente estiver calculando a integral de cosseno de x em relação a x, quem que derivando da cosseno de x? Se eu derivar seno de x, eu obtenho cosseno de x. Agora, se eu tiver uma integral de e elevado a t em relação a t, então esse dt, esse dx, significa só em relação a quem a gente está calculando a nossa primitiva. Então, quem que derivando da e elevado a t? O próprio e elevado a t. Achei uma primitiva. A gente quer todas. Esse mais c significa todos os números reais. Então, é a coleção de todas as primitivas. Isso é a integral indefinida. Então, nunca vai existir esse símbolo de integral sem dizer em relação a quem a gente está calculando isso, qual é a variável. Porque se fosse, por exemplo, a integral de e elevado a t em relação a x, e elevado a t é constante, então ele sai da integral, vai ficar a integral de 1 dx, a integral de 1 dx é x. Então aqui ficaria x mais c. Então é fundamental dizer em relação a quem que a gente está calculando a integral. Não é porque tem t aqui que tem que ser t. A gente está querendo dizer, eu quero calcular a integral em relação à variável x, então a integral de cosseno de x em relação a x é seno de x, porque a derivada de seno de x é cosseno. E a gente coloca todos os números reais, porque a gente quer todas as funções que derivando dão cosseno de x. Então, isso é o primeiro alerta. E a gente vai ver agora a nossa primeira técnica de integração, que é a integração por substituição. A integração por substituição é uma regra da cadeia às avessas. É identificar uma regra da cadeia numa função que a gente está calculando a integral. Então, vai ter uma cara de uma função composta, e para a gente usar a integração por substituição, aqui do lado de fora tem a função composta, e do lado de fora, então, posso até colocar um colchete aqui para vocês não confundirem, vai ter a derivada da função, que é a função interna g de x aqui, ó. Então, o que vai ser a integração por substituição? Vai ser transformar essa integral aqui, que envolve fg, e a derivada da g, numa nova função que envolve só f. Como se a gente tivesse assim, olha, vamos calcular a integral só da f. E a gente vai precisar de umas hipóteses. Então, a primeira delas é que a minha função interna aqui, na minha função composta, ela seja derivável, porque vai inclusive ter a derivada dela aqui na minha função. E a imagem dessa função de dentro, que é a função g de x, a imagem dela sendo i, a minha função externa, que é a minha função f, tem que ser contínua nesse lugar. Então, com essa hipótese aqui, de eu ter uma função composta e a minha função interna ser derivável e a minha função externa, que é f, ser contínua, a gente garante essa igualdade. E aí, usar esse resultado para poder calcular a integral vai nos dizer que a técnica de integração por substituição aqui, ela não resolve a integral, ela só transforma. Então, a minha integral, que era em relação a x, vai ficar em relação a uma nova variável. Não pode sobrar x aqui, porque se sobrar x, ele seria constante em relação a u, ele sairia da integral? Não pode. Então, tudo que era x tem que virar u, e aí a substituição deu certo. E quando que ela é boa? Quando essa nova integral ela é fácil de calcular, ou seja, ela é mais fácil do que a primeira. A primeira eu não sei, essa aqui se tornou mais fácil. De preferência, é uma integral elementar? Ótimo, então a gente já conseguiu usar corretamente a integração por substituição, e aí vai resolver a integral, e por último vai ter que voltar para a variável x. Então, um exemplo para ficar mais claro, se a gente tem essa função composta aqui, ó, seno de x ao cubo. Então, aqui eu tenho uma função composta. Ó, eu tenho o cubo, que é a externa, e tem a seno, que é a de dentro. A função seno é a interna, a derivada do seno está aqui fora, que é o cosseno. A derivada de seno é cosseno. Então, isso está motivando que a gente chame de u a minha função seno de x, porque a derivada do seno de x é cosseno de x. A derivada do x, a derivada do u em relação a x, é cosseno de x. Escrevendo isso de uma maneira que já fique mais fácil a nossa substituição e a gente não esqueça esse dquen aqui, ó, o dx, o du, a gente reescreve essa derivada aqui
com esse formato, para ficar com a cara que a gente tem ali em cima, olha. Então, essa cara aqui é a mesma cara que está ali, ó. Então, vai virar, o du é o cosseno de x dx. Então, essa minha integral aqui, ela se transforma na integral de cubo. O que que eu fiz? Chamei de u a função de dentro, então ficou u ao cubo aqui. E o que que é o du? O du é o cosseno de x dx. Então, a nossa integral, que envolvia seno e cosseno aqui, envolvia essa função composta, ficou agora só com cubo, ó. Quem que é a integral de u ao cubo? É essa integral que a gente está resolvendo. Em relação a quem? Em relação a u. Uai, então isso aqui é u elevado a n. A integral de u elevado a n é u elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então, é u elevado a quarta sobre 4, mais todos os números reais. Então, a integração por substituição, ela não resolveu a integral. Ela transformou a nossa integral, que dependia de x, numa integral nova, que envolvia só a função que é elevar ao cubo, que a gente sabia calcular a integral. Então, agora, a gente está perto do final do exercício, porque agora a gente vai falar assim, olha, isso aqui, então, é igual... Quem que é u? U é seno de x. Então, a minha resposta agora vai ficar assim, ó, seno de x a quarta sobre 4 mais c. Quando a gente vai conferir uma integral que a gente tenha resolvido por substituição, na hora de conferir, a gente vai ter uma regra da cadeia. É como se assim, ó, identificamos a regra da cadeia. A função interna que a gente chamou de u, ela apareceu aqui como interna também. E na hora de derivar aqui, ó, vamos conferir. Será que a gente acertou? Quem que é a derivada dessa função? É assim que a gente verifica se a gente acertou. A gente vai derivar essa função aqui, ó. Então, a derivada de seno de x a quarta sobre 4, eu vou derivar em relação a quem? Eu vou derivar em relação a x. Observe que 1/4 é constante, repete 1/4. Eu vou derivar o a quarta. Como é que eu derivo a quarta? Fica 4 ao cubo. Derivei o elevar a quarta. Aonde que ele está aplicado? Na função seno. E do lado de fora, eu derivo a função seno. A derivada de seno é cosseno. Observe que sobre 4, com essa quarta cortou, ficou seno de x ao cubo vezes cosseno, que era exatamente a integral que a gente estava resolvendo. Seno de x, entre parênteses, ao cubo, vezes cosseno de x. Então, essa resposta aqui é a resposta correta. Nós conferimos. A derivada disso é aquela função de dentro. Achamos uma antiderivada, ou uma primitiva, e somamos mais c, ou seja, pegamos todas as antiderivadas daquela função. Todas as primitivas. Está resolvido o nosso exercício. E aí, o que a gente pode fazer, mais um exercício agora, se a gente tiver a integral aqui em cima, 2t dividido por 1 mais t a quarta dt. Uai, aqui nem dá para ver muito função composta, né? Se a gente fosse pensar em derivar o t a quarta, aqui vai dar t ao cubo, não tem t ao cubo ali em cima para a gente substituir. Mas se a gente for reescrever essa função aqui, ó, é a mesma função, 1 sobre 1 mais, aqui eu vou colocar um t ao quadrado, e aqui eu vou escrever esse 2t multiplicando aqui, ó. Então, esse 2t está multiplicando, o dt não, o dt é símbolo, dt sempre no final. Se a gente olhar agora já está aparecendo com uma integral que a gente conhece, ó, 1 sobre 1 mais alguém ao quadrado. Ó, isso aqui está aparecendo um arco tangente. Então, se a gente chamar de u aqui a função t ao quadrado, a derivada do u agora em relação a t vai ficar 2t. Se eu colocar du dt, é 2t. Escrevendo com um formato fácil de substituir, ó. Então, 2t dt, para a gente não esquecer dessa notação aqui, ó. 2t dt vai virar o du. Aqui embaixo eu vou ficar com 1 sobre... Então, aqui, ó, a nossa integral aqui vai ficar 1 sobre 1 mais u ao quadrado du. Então, isso aqui é exatamente o u, ó. Então, 1 sobre u ao quadrado du. A minha integral foi transformada em outra. A integral que dependia de t agora depende totalmente de u. Então, a substituição deu certo. Chegou numa mais fácil? Sim, inclusive a gente já estava pensando na tabela lá. Isso aqui vai ficar arco tangente de u mais todas as constantes. Terminando o exercício, então isso aqui vai ficar... Tem que voltar para a variável inicial. A variável inicial não era t? Quem que era u mesmo? U era t ao quadrado. Então, a gente vai ter que responder aqui
t ao quadrado mais todas as constantes. Essa é a resposta final, mais todas as constantes. Será que a gente acertou? Então, conferindo esses primeiros que nós fizemos, é importante que a gente sempre confira para a gente verificar se a gente está entendendo o que é a integração mesmo. Ó. Quem que é derivada de arco tangente? Estou derivando em relação a t. Derivada de arco tangente é 1 sobre 1 mais ao quadrado. Aonde que está aplicado? Está aplicado no t ao quadrado, vezes a derivada do t ao quadrado, 2t. Esse t ao quadrado é o t à quarta. Então, se a gente for olhar, lá no inicinho, é justamente a integral que a gente estava resolvendo. Então, essa integral que a gente acabou de resolver aqui, ó, a gente precisou de usar a substituição. A gente fez, não é x, é t, aqui é t. Se fosse x, tudo que fosse t era constante, então estamos integrando em relação a t. E acabamos de descobrir que isso aqui vale arco tangente de t ao quadrado mais c. Arco tangente de t ao quadrado mais c. Então, usar a integração por substituição consiste em identificar uma função composta. E quando que a substituição é boa? A substituição é boa quando a derivada da função está ali para a gente substituir. Então, o que a gente faz mesmo? A gente chama o u de u g de x e calcula a derivada. A derivada aqui é uma conta, derive. A derivada deu g' de x dx. Então, isso aqui a gente escolhe e isso aqui a gente faz a conta para substituir. E a nossa integral se transforma numa nova integral que a gente espera que seja mais fácil e a gente resolva. Então, a técnica de integração, ela transforma a integral. Então, isso é a integração por substituição. A teoria é essa, olha, para a gente fazer uma substituição, a gente precisa identificar uma função composta e a função interna tem que ter a derivada dela ali, do lado de fora, multiplicando, para dar certo a nossa substituição. Para a gente transformar uma integral que era em x numa integral em u, que seja mais fácil de resolver.